Vamos saudar os nossos telespectadores, bem-vindos à nossa reunião. Vamos começar com a canção. Pai. Vivendo nossa dor, visita os que são loucos, orando calor, merece o chão, que ajuda com Envolve-me na tua paz, Senhor. Que as tuas falanges de trabalhadores, de socorristas, possam estar connosco de novo esta noite, fortalecendo as nossas mentes, os nossos espíritos, ajudando-nos a harmonizar o nosso ambiente. Abençoa os trabalhos que agora vamos começar, Senhor. Página 14.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. E assim seja. Parábola da figueira que secou. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até à raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus, digo-vos em verdade, que aquele que disser esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, do que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. São Marcos, versículos 11, 12 a 14, 20 a 23. Uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Agora, uma passagem de Momentos de Harmonia, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Advertência e encorajamento. Após as bênçãos da semeação, a terra aparece reverdecida e surgem as searas luminosas com as bênçãos da flor e do fruto. Superados os graves períodos de amanhar a terra, retirando-lhes calhaus, abrolhos e pedrouços, surge o momento feliz em que as sementes se multiplicam a 100 por 1, a 1000 por 1, pronunciando abundância de grãos sobre a mesa da esperança. Parece que, no verdor rico de projetos felizes, paira a grande paz. Todavia, a necessidade de defender a gleba tornar-se-nos muito maior, agora do que antes. O solo adusto e ingrato, deixado ao abandono, inspira repulsa e desprezo. Mas o pomar, o jardim e a lavoura, nos quais predomina a abundância de bênçãos, a cupidez, o interesse, malsão e a exploração da avidez vigiam, e como os ladrões impiedosos, sentindo-se impossibilitados de furtar os grãos e apropriar-se da terra, ateiam incêndios criminosos, com os quais se comprazem, acreditando-se vencedores. As lutas recrudescem, as facilidades são apenas aparentes. O crescimento na horizontal da vida não significa implantação na vertical dos sentimentos. Imperioso redobrar a vigilância. Os bastiões da fé estremecem. Abrem-se brechas que dão acessos a incursões malevolentes e perigosas. A segurança de uma parede é a harmonia dos blocos que se justapõem. Retirado o primeiro, os próximos são inevitáveis. As defecções de muitos companheiros comprometem o trabalho do Senhor. A instabilidade de corações afavorados faculta o desequilíbrio e as incursões negativas. Hoje, como ontem, o cristão decidido não dispõe de tempo para o repouso inútil ou para a colheita de glórias frívolas. As forças em litígio predominam no país emocional de cada indivíduo. Enquanto não prevaleçam a paz, o equilíbrio, a ordem e o amor, no comando das ações, estaremos em conflitos e caminharemos em crise. O trabalho, disso decorrente, será frágil, suscetível de desmoronamento. À medida que a seara cresce, aumenta o número daqueles que a detestam, de um como do outro plano da vida. Não facilitemos, mantenhamos-nos em serenidade vigilante, conclamando-nos uns aos outros à observância dos compromissos firmados e à vigilância da oração. Não há castelo inexpugnável quando aqueles que ali residem torpedeiam-lhe as bases.
Não há defesas que se sobreponham a um cerco demorado. Se faltam, no reduto sitiado, o equilíbrio e a ajuda recíproca. O trabalho de Jesus progride em nossas mãos, mas cuidemos para que fracas não venham a comprometer a realização interior. Estes são dias muito graves. Acompanhamos a insensatez abraçada ao entusiasmo de fogo fato, sem dimensão do futuro nem estruturas no presente. Nós, outros, que já nos comprometemos ao largo dos séculos e falhamos quase sem cessar, cuidemos para que o novo insucesso não nos assinale a marcha, quando estamos próximos do porto final. Renovemos propósitos saudáveis, retiremos a borra do pessimismo e desacanto, compreendendo que é nos dejetos que a vegetação se faz mais luxuriante e no charco o loto esplende com mais alvura, como ocorre com o lírio que explode em perfume. Façamos do cansaço, do desencanto e da rotina o adubo forte da sementeira da esperança. Iluminemo-nos de dentro para fora, a fim de que nossa luz não projete sombras. Prossigamos com o ardor de ontem e a confiança no amanhã, vencendo cada hora e todo o dia, com o mesmo idealismo de fé, sem deixar que altercações do mal e as forças negativas tomem das nossas paisagens interiores, manchando-as de sombras. Jesus confia em nós e seus amigos espirituais, contamos com o esforço de cada um e a decisão de todos. A nossa será uma vitória coletiva. A deserção de alguém será o atraso na marcha de outros e a queda de alguns será o insucesso em muitos. Mãos dadas e corações unidos, olhos postos na grande luz, avancemos, joviais, estoicos e felizes. Que a figueira não dê mais fruto. Esta passagem do Evangelho, com certeza que é um pouco controversa, porque na sequência do diálogo que os apóstolos mantêm com Jesus, Pedro refere a figueira que amaldiçoaste. Bom, quando Jesus falou, tinha naturalmente que dar alguma lição sobre isso, porque naquilo que nós podemos ler dessa referência, não era tempo da figueira dar fruto. Ora, se não era tempo da figueira dar fruto, não era preciso mandar buscar o fruto, porque não era tempo da figueira dar fruto. Mas está subjacente a esta referência um ensino, uma lição. 2000 anos antes, Jesus refere o poder do pensamento. O que é que o pensamento pode fazer de mal e o que é que o pensamento pode fazer de bem. Porque se um problema é grande, se há uma dificuldade grande na nossa vida, e Jesus fala de se disseres a essa montanha de dificuldades, muda-te, se tiveres fé, ela muda-se. Mas também o aviso da vigilância e da oração. Se nós destilarmos raiva e rancor, também podemos, através desse pensamento, também podemos fazer mal. Não é lícito. Se nós devemos aperfeiçoar-nos, sermos cada vez melhores, perdoar sempre, como é que nós vamos desejar mal a alguém? Logo, Jesus referia-se ao bem e não ao mal. Se disseres isto, muda-te. Só que a gente não diz. Nós temos muito pouca fé. Muito pouca fé. Às vezes há um problema qualquer na vida, a gente fica tão atarantado, e agora? O que vai ser? E não vão conseguir? E eu não sei quantos. Em vez de nós darmos a volta por cima assim, não, nós vamos conseguir, sim. Não, ficamos todos atrapalhados. Às vezes, e há muitos casos que vão adiante. Não vales nada, mata-te. Esta frase é uma frase que os suicidas normalmente ouvem. Atira-te daí abaixo. Quando a pessoa se atira de uma janela, de um quinto andar, de um sétimo andar, de um décimo andar, aquela ordem é de tal maneira hipnotizante que a pessoa não tem forma de refletir sobre o que faz e atira-se.
Mas depois arrependeu-se a meio do caminho. É uma ordem. É como o hipnotizador, que às vezes as pessoas veem na brincadeira, a dançar com uma vassoura ou com uma cadeira, não é? Naquelas demonstrações de espetáculo. Porque é uma hipnose, é um domínio mental. Nós podemos ser levados mentalmente a insultar o outro, a matar o outro, a insultar o outro. E isso é uma vigilância que nós devíamos ter e não temos. Vigiar e orar. Isso não há nada de mal e tal. Dizer duas coisas, duas larachas. Dizer uma coisa qualquer que não é verdade, mas que, enfim, também não faz mal a ninguém. Não. Tudo aquilo que é mentira e que voa com o pensamento já vai a fazer mal. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque muitas vezes aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente destila de maldade, vai e volta. Volta para a casa de onde saiu. Há várias referências do Evangelho que têm uma latitude muito grande de interpretações. Se a pessoa a quem a gente projeta uma raiva, um rancor, um ciúme, não merecer, volta para nós. Mas volta para nós. Não há dúvida nenhuma que volta. E se não for agora que volta, mais tarde ou mais cedo vai voltar. Assim, mas a pessoa que sofre, que abana, que treme diante das dificuldades, é porque merece? É. Jesus falou nisso. Os escândalos são necessários. Mas ai daqueles por quem eles vierem. São necessários. Naturalmente que a gente tem que mudar de vida. A gente tem que mudar de conduta, mudar de comportamento, mudar de pensamento, mudar de sentimento. A gente tem que se aperfeiçoar. Não voltes a fazer. A gente tem que se aperfeiçoar. Depois a gente vai ao padre, perdoa, eu perdoo tudo e tal. Não vai adiante, não adianta nada a gente pensar que o padre perdoa, porque somos nós que temos que nos perdoar. Não, o padre não é o sacerdote, não é ninguém. Somos nós. É a nossa consciência que tem que se libertar dos problemas. É a nossa consciência. Então nós temos que ter a noção, exatamente a noção do que é o pensamento, do poder que tem o pensamento, para que, vigilantes que estejamos, enfrentemos as dificuldades. Não vais conseguir emprego. Agora? Eu não vou conseguir emprego. Já se calhar não vou conseguir. Se calhar são todos uns malandros, fizeram vigarice, alteraram as coisas, e para proteger uns, prejudicam os outros. Começa um rodilho de pensamentos negativos que só caem sobre nós. Não, eu vou. Não vais não. Vou, nem que pegue numa enxada, eu vou. Mas pegar numa enxada é muito mais pesado do que uma caneta. E, se possível, só com meia dúzia de palavras que os outros façam, que os outros cumpram. Meia dúzia de ordens. A gente está numa situação, neste momento, que temos que dar a volta de qualquer maneira. Mas eu gostava de ser doutor, não sei o que mais. Mas só por enquanto posso ser pedreiro. Vou ser pedreiro. E depois, mais tarde, o sol que se verá. Há pessoas que ficam muito perturbadas porque não seguem as suas inclinações, o seu curso. Eu só posso ser escriturário, mas eu gostava de ter uma licenciatura. Mas, se eu só posso, neste momento, ser escriturário, vou aproveitar e vou ser escriturário. Depois de garantir a subsistência agora, eu gostava de pintar como ao Picasso, como ao Renoir, gostava de ser pintor. Mas, neste momento, para comer, eu não posso ser pintor. Eu tenho que dar aos braços, tenho que dar fisicamente para comer. Que é que me adianta se eu não comer, pintar? Nem tenho dinheiro para comprar a comida, nem tenho dinheiro para comprar as tintas. Então a gente tem que ser muito concreto. Agora vou fazer isto. E depois, nas horas vagas, vou-me preparar para aquilo. Vou melhorar a minha vida. Vou resolver o problema de outra maneira. Mas nós sintonizamos às vezes naquilo, e naquilo, e naquilo. Há muito trabalho no campo, que agora já não é de enxada, atenção. O trabalho do campo agora é quase aquela maquinaria toda que até dá gosto de ver, né? Lavram, plantam, semeiam, tudo mecanizado. Aquilo é uma maravilha, não é? Antigamente é que era uma complicação. Agora é uma maravilha, até dá gosto de ver. Porque antigamente era mesmo ter ali, lavrar ali no chão. E até, em determinadas fases, as enxadas eram pequeninas, tinham de estar ali curvadas no chão, que é para descansar melhor. E ali só olhava. Agora pegaram-se aquelas enxadas grandes, que é uma machadada, uma enxadela, que ele tira logo uma arroba de terra, mas isso aí também puxa pelo cabedal. Mas agora não, são os tratores, são aquelas motocultivadoras, são aquelas não sei o quê.
enxadas mecânicas e por aí fora. Mesmo assim, ninguém quer trabalhar o campo. Ninguém quer trabalhar o campo. Ai, porque as matas ardem. Ninguém quer limpar as matas. Dá-me trabalho. E trabalho é a coisa que a maior parte queira. Emprego, sim. Trabalho nem por isso. Porque o trabalho sai do corpo. E o emprego é mais ou menos deixar andar. Logo se vê. Instalou-se esta situação e nós nem temos sequer tempo de vigiar os pensamentos que nos ressaltam. Ai, eu não tenho, ai, eu não sei, ai, foi despedido, mas não sei o quê. Nós não ouvimos a voz da razão. Isto é, nós não ouvimos a voz da proteção. Porque nenhum protetor pode dizer, não trabalhes nada que vai aparecer um lugar melhor. Não aproveites essa altura, vais ter um melhor emprego. Nenhum protetor, nenhum espírito bom que nos possa envolver e ajudar, não vai dizer uma coisa dessas. Não vai dizer, não trabalhes, quero agora trabalhar. Vai agora, faz guerra, não trabalha, faz greve, faz não sei o quê. Não vai greve. Quando chegar a altura da fome, que não há que comer, aí vamos ver como é que a coisa vai passar. Como é que se vai passar? Aí a justiça, deve ser justiça, a cada um deve pagar como deve ser. Pois deve, com certeza que deve. Isso, alguém concorda com isso? Ninguém concorda. Mas cuidem-se. Mas cuidem-se. Aqueles que exploram os trabalhadores, aqueles que pagam mal, aqueles que, enfim, quer dizer, despedem de qualquer maneira, sem olhar as famílias, sem olhar as consequências, cuidem-se. Porque passarão pelo mesmo. E não se sabe em que condições. Neste momento, nós estamos a viver umas condições privilegiadas. Estamos na Europa das luzes, na Europa do dinheiro, dos euros, essa coisa toda. Mas ninguém sabe amanhã se essa experiência se vai repetir no interior da África, onde nem sequer se sabe que a televisão existe. Onde nem sequer se sabe que a televisão existe. Essa coisa é uma coisa... é fantasia. A televisão, o que é isso? Mas podemos ter isso de volta? Podemos ter isso de volta. Eu tenho às vezes falado a algumas pessoas assim, os palestinianos são desgraçados. Calaram-me, está a ver? E então, fazemos aqui um pequeno intervalo para saber se foi um boicote. Espera aí. Espera um bocadinho, não, para engatar a edição do vídeo, tem que haver um bocadinho e tal. Portanto, aqueles que exploram, que subjugam, que perseguem, cuidem-se. Porque, como fizeres, acharás. A lei é absolutamente inexorável, ninguém safa, ninguém escapa. Aqui na Terra, ainda vão escapando, não é? Se o réu, entre aspas, o presumível culpado, tem olhos azuis, o juiz pode ser já muito engraçado, e um crime daquela vez, 10 anos de prisão. Se tem olhos pretos, ou que a gente não vai dar na coisa, não é? Vermelhos não há, olhos vermelhos. Então levas 20 anos. Isso é da Terra. Isso é conversa da Terra. E mesmo assim, a justiça divina funciona. Funciona. Às vezes, ai que injusto. Porque, não sei o quê, eu não merecia. Agora. E é isso que está escondido da verdade. Escondido da verdade. Parece que há uma grande movimentação, uma grande agitação no seio da Igreja, parece. Alguma vez tinha que haver, não é? Há coisas que tinham que vir ao de cima. Numa realidade grande, dizer os espíritos falarem da morte, do que é morte, da vida para além da morte, da existência do mundo espiritual. Ou isso é gente atrasada. Isso é gente atrasada, não percebe nada do assunto, falam em coisas que não sabem e tal. Mas é evidente que se for agora já o mais alto dignitário da Igreja a falar dessas coisas, alto aí que o homem está a falar qualquer coisa que é verdade. Que os espíritos digam que precisamos saber de onde viemos, o que estamos cá a fazer e por onde vamos. Isso é gente atrasada. De onde viemos? É uma estupidez. Aqui há uns 50 anos atrás, o aborto, considerado ao nível religioso, ocorria depois de 6 semanas. Depois de 6 semanas, era aborto. E até às 6 semanas.
até há 6 semanas, havia mais ou menos a ideia de que é uma coisa, depois é que passa a ser. Bom, quer dizer, nós temos que ter a noção de que nós somos nós desde o início, desde o princípio. Não somos só a partir da 6ª semana ou da 4ª semana, quer dizer, até à 6ª semana. Aquilo que existe no ventre materno não vai ser burro, nem cavalo, nem boi, nem bicicleta, nem nada disso, vai ser um ser humano. Portanto, não podemos dizer que é uma coisa. Mas as coisas evoluíram de tal forma que então passou a ser o aborto desde o primeiro instante da gravidez, desde a fecundação. E felizmente que os religiosos, nas religiões não falam nesse assunto, os religiosos é que a manipulam ao saber das suas conveniências, mas desde o início que há vida humana, em mutação, em transformação, em progresso. Quando Deus criou o Espírito, quando criou o Espírito era uma célula. A progressão do Espírito foi exatamente, ou melhor, do corpo é a cópia daquilo que se passa em Espírito, foi a multiplicação das células, que deram trilhões de células espirituais que fizeram com que o Espírito pudesse agora, já nas trilhões de células físicas, ocupar o seu lugar, de cabeça levantada, olhando para cima. E é esta questão que tem que ser muito bem analisada. A vida começa desde o instante da fecundação e é bem definido pelo cristianismo, que depois entrou em, digamos assim, mais ou menos em banho-maria, não é? Porque o cristianismo, a partir do século IV, entrou em banho-maria. Cada um achava que estava melhor que o outro e cada um achava que a sua interpretação era a verdadeira e tudo se pisou aos pés aquilo que Jesus falou. Se queres saber, era o Elias que estava para vir. Isso é conversa. Agora Jesus falava na reencarnação. Mas Jesus falou. Agora, não convinha que se dissessem essas coisas ou que se desse a conhecer ao povo humilde essa realidade. E por isso foi o salve-se quem puder, não é? Da maldade, da maledicência, da crítica, suez, que atravessou os séculos e fez com que nós chegássemos a um ponto em que chegamos. E quando não for de uma maneira a bem, irá a ser com sofrimento, com o mal. E quando será isso, Senhor? Ninguém sabe. Só o Pai é quem sabe. Ninguém sabe, nem o Filho. E quer dizer, todas estas realidades estão escondidas por nossa culpa. Por nossa culpa. Então o Espírito é como o vento, disse Jesus. O Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem. Quer dizer, os Espíritos vieram e disseram a Kardec, é preciso saber de onde vimos. Viemos, já somos mais cresciditos, não é? Nós viemos de algum lado. Somos espíritos. Bom, onde é que nós sopramos? Isto é, onde é que nós vamos estabelecer ali pousio? Onde é que nós vamos entrar? Em que corpo nós vamos estacionar? Ninguém sabe de onde vem. Mas sabemos que estamos cá. Então temos que começar a analisar a nossa situação, neste momento, física, psíquica, espiritual. Foi o que Jesus falou. Ele não falou nada de psíquica. Quer dizer, os gregos viram-se gregos para perceber o que é que Jesus queria dizer, espírito. E então inventaram a palavra psique. Os gregos, traduzindo à letra de Jesus, o espírito é como o vento. A psique, não sei como é que se diz em grego, não é? Mas em grego, espírito é psique, ou alma, não é? Ou alma. Há muitas pessoas que ficaram em pânico em falar de espírito, a falar de Satanás, falar de Lucifer. Mas quem falou de espírito foi Jesus. Foi Jesus que falou de espírito. Expulsou espíritos impuros, expulsou espíritos imundos, expulsou espíritos mudos e surdos. Expulsou, afastou. Mas foi ele quem falou nisso. Nós temos pavor de falar de espírito. E porquê é que se tem pavor de falar de espírito? Desde quando? Desde quando o espiritismo apareceu. Porque até o espiritismo aparecer, as igrejas, os religiosos, não falavam nessas coisas. Não tinham como falar. Havia bruxaria, havia feitiçaria, havia não sei quantos, pois havia. Porque é uma coisa dos homens, a maldade humana, que se passa pelo pensamento, que se projeta pelo pensamento. Se tu disseres a esta árvore, muda-te, e se fizeres isto a um destes mais pequeninos, ainda não pensa naquilo que
Realmente faz. Porquê? Porque estamos mais ou menos descansados por trás de uma dúzia de Ave-Marias, de Padre Nossos, de terços, sei lá, que afastam todas as nossas culpas, todos os nossos erros, todos os nossos crimes e mandam-nos todos para o céu, diretamente. Como se isso pudesse ser verdade. E Jesus não falou nada disso. Não disse, não aconselhou, não orientou dessa forma. Então há necessidade de nós entendermos estas coisas para percebermos. E se disseres, muda-te, muda-te, e a gente não diz nada. A gente não diz nada porque não tem consciência do poder que é capaz de exercer. Se eu posso dizer à pessoa, tu vais sentir-te bem, tu vais sentir-te bem, tu vais sentir-te bem, tu vais melhorar, tu vais sentir-te bem, tu vais melhorar, tu vais acalmar. É o poder do pensamento a agir, dizem os cientistas. E a gente leva o pensamento às mais altas instâncias, aos planos superiores, e irradia uma luz, como é que acende-se uma luz no cérebro, acende-se uma luz. E se eu agora disser, Senhor, esta luz, eu quero que vá ajudar aquele irmão enfermo, a luz direcionada para o irmão enfermo vai ajudar a acalmar a tempestade, vai ajudar a serenar, vai ajudar a recuperar a saúde. É uma experiência feita nos Estados Unidos da América, já aqui falamos, em hospitais. O poder da prece, o poder da energia mental. E está mais que provado que os doentes, de uma forma geral, melhoram mais de 50% só com a irradiação energética, mental, vibratória, oração, pela prece. Provado. Mas convém que essa coisa se faça nos nossos hospitais, nos centros de saúde, não sei o quê. Não convém nada, depois os medicamentos como é que se vendem? Como é que se vendem os medicamentos? Como é que vivem os laboratórios? Como é que... Mas é o estádio em que a gente se encontra. O estádio de evolução moral. Falemos de evolução moral espiritual. A gente tem medo de falar das coisas. A moral, os materialistas também têm a sua moral. Os materialistas não acreditam na alma, não acreditam em Deus, não acreditam na vida para além da vida, não acreditam em nada. E também têm a sua moral. Que até acham que a moral é melhor que os outros. E, em certa medida, é. Porque não acreditando em nada e fazendo o bem, tem muito mais valor do que aqueles que acreditam, porque esses já sabem que estão à espera de um prémio qualquer, de um pagamento, quando chegarem do outro lado. Então é necessário que a gente perceba, entenda. Se eu sou capaz de ajudar o outro, não sou capaz de me ajudar a mim? Então eu não sou capaz de dizer para mim próprio, não. O estômago a doer, mas vai passar. O estômago está a doer, mas vai passar. E não somos capazes de fazer nada para neutralizar essa dor. O corpo humano tem tudo isso. Todos os elementos necessários, analgésicos, excitantes. Nós temos a possibilidade de fabricar cá dentro alguma coisa que nos projete da prostração para a ação. Dizem os povos, aquele tem adrenalina, sangue na guerra, tem adrenalina. Pois o nosso organismo fabrica adrenalina. Mas a pessoa está nervosa, podia-se acalmar. Mas o nosso organismo fabrica elementos para nos acalmarmos. Mas essa fabricação, essa criação desses elementos, é tudo através da ordem que nós damos. Ordem que nós damos. Nós, quem? Nós, espíritos. E escusamos de ter pavor da morte, porque o espírito não morre. O espírito é como o vento, também ninguém sabe para onde vai. Não, morre, acabou. Então Jesus não falava que ninguém sabe para onde vai. Jesus não falava nisso. E, portanto, se Jesus não falava nisso, o Papa Francisco agora falou, também não falava. Os católicos têm que saber de onde vieram, para onde vão. Só há uma pequena nuance em relação àquilo que o Espiritismo diz há 160 anos. Só uma pequena nuance. De onde vêm, para onde vão. E complementa. E o que estão cá a fazer? Era uma boa pergunta, não é? A gente tem que questionar, quer dizer, como é que, de onde vimos? Porque isso abre a possibilidade de nós entendermos tanta coisa. Por exemplo, abre a possibilidade de entendermos porque é que há crianças a nascer mongoloides.
Porquê que há crianças que nascem com asma, com hepatite, B, C, D, etc., não interessa. Com determinadas doenças que a medicina cataloga como hereditárias ou congénitas. É dos genes. É dos genes dos pais e não sei o que mais, etc. Bom, então, o médico nos Estados Unidos, eu já contei isto, vou relembrar, às vezes dá para as pessoas não ouviram bem, agora ouvem outra vez, às vezes até estão a dormir, não é? Então às vezes dá para acordar. O médico estava a dar uma aula na Faculdade de Medicina e perguntava, numa tirada mais ou menos filosófica, não é? Vocês estão perante um quadro seguinte, uma família tem 3 filhos. O primeiro filho é um doente mental. Em sequência da sífilis, ficou transtornado. O segundo filho, sífilis da mãe. O segundo filho é mongoloide, não interessa agora. Deficiente também, físico e mental. E o terceiro filho, é preciso ter coragem para uma mulher ter o terceiro filho depois de ter 2 deficientes. Mas o terceiro filho também é deficiente mental profundo. Neste momento, o quadro é este. A mulher está grávida. Conclusão. Qual é a vossa opinião? O vosso diagnóstico? Que fazer? E a turma de médicos, ou melhor, de candidatos a médicos, não, de médicos mesmo, sem ser a pós-graduação, foi unânime: aborto. E o professor disse assim: acabam de matar Ludwig van Beethoven, um gênio da música. Era o 4º filho de uma família que tinha 3 filhos profundamente deficientes. A questão do primeiro, genética, congénita, hereditária dos genes. O segundo é congénita, hereditária dos genes. O terceiro é congénita, hereditária. E o quarto? Então os genes, onde é que estão? De onde é que vêm? Qual é a fonte? Qual é a origem? Porque é que 3 foram e um foi um gênio? E isso acontece em muitos casos, que a gente nem imagina, porque há muitas famílias, muitos casais que têm vergonha de que se saiba que têm filhos deficientes. A vergonha escondem. Nós conhecemos alguns casos. Só se soube quando dos funerais. Aí é que se soube, mas afinal tinha mais um filho que era deficiente, mas estava escondido, ninguém devia saber, porque era uma vergonha. Mas que vergonha? Há necessidade de perceber porque é que os pais que têm genes bons, e pode acontecer que em determinadas circunstâncias os genes não sejam tão bons. Então, mas têm vitalidade. Vitalidade. É senso mais ou menos científico e comum que a partir dos 35 anos, vá lá, que a mulher grávida deve fazer uma amniocentese. É um palavrão, não é? Parece ter quais promiúdos, não é? E então dizia-se assim: a mulher deve fazer uma análise ao líquido amniótico. O líquido amniótico é o líquido que está na bolsa de águas onde todas as crianças, ou melhor, os fetos, os embriões, crescem e se alimentam. Através do cordão umbilical, que faz a passagem do sangue, dá aquela oxigenação e etc. No corpo não houve informação. A amniocentese é uma análise ao sangue amniótico, ao líquido amniótico, que é o que está naquela bolsa d'água. Quando chega quase perto do nascimento e se rebenta a bolsa d'água, não é? Aquele líquido, é o líquido amniótico. Então, é possível, entre aspas, ao 4º mês, senso comum, fazer um exame a esse líquido e prever se a criança vai ser deficiente ou não. Não é certo. Há muitíssimos casos, que as crianças nasceram perfeitamente normais. E há muitíssimos casos que a análise não dava nada e as crianças nasceram deficientes. É uma análise muito simplista demais, quer dizer, os genes, então, e mais, há casos em que as pessoas nascem bem, passado 1 ano, 2 anos, 5 anos, vêm a deficiência sem se notar. Vêm a deficiência sem se notar. Portanto, não é linear, não é simples fazer ou tirar consequências destes exames.
Mas porquê é que isso é possível e tal? É possível porque, naturalmente, à medida que a mulher vai avançando na idade, os ovários, que são 2, não é? Exceto quando aparece mais 3, ou quando só há 1, às vezes acontece, como rins, às vezes tem 2 rins, e quando se vai ver tem 3, ou outras vezes só tem 1. De nascença. Mas os ovários, de senso comum, têm cerca de 400 óvulos. 2 ovários, cada um terá cerca de 200 óvulos. Esta questão agora de dizer porque não há crianças, porque não há crianças, porque não há crianças, porque as escolas não têm alunos, porque não há crianças. Bom, poderia dizer assim, pois não há crianças porque não há treino, porque não há prática, porque para haver crianças tem que haver determinadas atividades e tal, então está tudo em greve e não há crianças. Bom, o problema não é esse. Há centenas de milhares de mulheres que não podem ter filhos. Porquê? Mas porquê? Então é vulgar, é normal, é natural usar um anticonceptivo para não conceber, que normalmente se chama anovular. Isto é, não deixa haver ovulação. Quer dizer, são 400 óvulos, cerca de... Não vamos discutir com isso, se houver alguém que diz assim, mas eu não quero 400, eu quero 390, ou quero mais 10 em cima, não interessa. Cerca de... Cada vez que não se deixa ovular, não adianta nada tomar uma vida inteira. Ao chegar, grosso modo, 33 anos, grosso modo, 33 anos correspondem a anos, estamos a falar meses lunares, que é o mês da menstruação, do período menstrual, e naturalmente cada ciclo de ovulação. Se não se deixar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não é por isso que a pessoa vai poder, que a mulher vai poder ter filhos até aos 70 anos. Porque naturalmente, estruturalmente, quando chegarem aqueles 33 anos, esses 13 meses, quando chegar aí, quase estão esgotados os óvulos, com alguma diferença. No princípio da possibilidade de fecundação, no princípio, os períodos menstruais são muito irregulares. Isto é, as adolescentes podem ter o período, depois não ter, depois ter, depois não ter, depois ter, depois não ter. E então aquilo, às vezes, não é todos os meses que há ovulação. Portanto, não corresponde exatamente aos 33 anos. Pode corresponder a 35, a 37, a 38. Grosso modo, se fosse uma coisa regularíssima desde o início, seria mais ou menos 33 anos. Mas depois, quando chega à parte próxima da menopausa, volta a acontecer o mesmo. E há muita gente que tem sido apanhada desprevenida, porque engravida mesmo durante a menopausa. Porquê? Porque ao chegar à menopausa, quem chegou? Perdeu o ciclo menstrual. Então, pronto. De repente, passar 6 meses, vem. Às vezes já perdeu. Até que enfim, bolas, não tenho que tomar mais a pílula. Pimba. Houve ainda um óvulozito atrasado, um retardatário, que diz, eu estou aqui. Pumba. E há umas certas surpresas nisso. O que quer dizer que nós precisamos de ter consciência de que se não há uma vez, outra vez e outra vez, os óvulos estão, mas não maturaram. Não amadureceram para poderem descer e serem fecundados pela célula masculina. Essa não maturação, esse não desprendimento vai causar ao nível dos ovários determinadas alterações cujas consequências ainda a medicina não descobriu. Mas, grosso modo, nós vamos encontrar em determinadas fases da vida das senhoras uma propensão para o câncer, para os miomas, para o crescimento anormal de determinadas células ao nível dos ovários, também ao nível do útero, também ao nível etc. Não é? São consequências que não são previsíveis, mas que terão a ver ao nível das glândulas mamárias. É muito frequente hoje, não é? O cancro mamário é uma coisa frequentíssima.
tumor, nem sempre maligno, nem sempre um palavrão, nem sempre carcinoma, né? Nem sempre carcinoma, às vezes são tumores benignos, tiram, extraem, não sei o que mais, e não há problemas. Mas tem a ver com essa utilização sistematizada e às vezes absolutamente irracional de produtos químicos que vão evitar a ovulação, que são anovulados, e outros. Agora fizeram uma descoberta gigantesca, monumental. A pílula do dia seguinte é abortiva. A pílula do dia seguinte é abortiva. Ah, não, isto é uma maravilha e tal. Mas só que os espermatozoides estiverem distraídos. Ou os óvulos tiverem dado uma tossidela e caíram por ali abaixo. Porque se é do dia seguinte, já foi a fecundação. Então é abortiva. Só que a pílula do dia seguinte tem na sua composição, ou melhor, tem uma composição, grosso modo, 7 vezes mais do que uma pílula normal. Uma pílula normal são 21 dias, são 21 pílulas, não é? Então quer dizer que uma dessas 21 vão por 7. Isto é, o elemento químico que é introduzido nessa pílula é 7 vezes mais ativo. O que quer dizer que o uso sistemático e irracional, porque é sistemático e irracional, da pílula do dia seguinte, produz necessariamente uma alteração, desgaste dos órgãos genésicos, que é de certeza, mas busquem estudar isso, investigar isso, os médicos, os cientistas, é de certeza responsável por esta dificuldade sistemática das mulheres poderem engravidar. Eu não outro dia ouvi um número vale o que vale, mas eu ouvi um número que eram 500 mil mulheres. 500 mil mulheres. Mas porquê? Porque isto tem a ver com exatamente aquilo que nós éramos no passado. De onde viemos? Porquê é que viemos em determinadas circunstâncias? Porquê é que viemos com asma, com isto, ou com aquilo, com essas coisas hereditárias ou congénitas, que tem a ver com os genes? Porquê? Porque é que escolhemos? Nós é que escolhemos. Nós espíritos é que escolhemos os genes. Mas os genes são dos pais. São dos pais, mas nós escolhemos fruto da gravação que a gente tem na nossa consciência, que se exterioriza através do corpo espiritual. Ali está gravado aquilo tudo que a gente tem que encontrar. Os erros que nós cometemos está lá gravado. Tarde ou cedo vão despontar. Erros em todas as áreas. Não é só na coisa da gravidez, não é só no mobilismo, não é só na deficiência tal. Em todas as áreas, está gravado ali. E na hora vai acordar. Há pessoas que só apanham a asma ao fim de 30 anos. Pois claro, não é obrigatório ter de nascença a asma. Se eu destruí o meu sistema respiratório e antecipei a morte, mas destruí ao fim de 30, 40 anos de vida, foi só a partir daí que comecei e destruí, eu não tenho que pagar os 40 anos anteriores. Só tenho que pagar aqueles durante os quais eu antecipei a minha partida. E, portanto, são 10 anos, são 15 anos, mas ninguém apanha a asma sem haver um motivo direto, porque eu posso retardar, que não é obrigatório. Nós podemos mudar o curso da nossa vida. Não há determinismo. Vais para a Terra, vais adoecer aos 10 anos, vais morrer aos 14 ou aos 15, vais ficar paralítico numa cama. Isso é o determinismo que não existe. Porque nós temos o livre arbítrio. Não adianta nada estar a dizer o tabaco faz mal, fumar faz mal, orar faz mal. Mas então está a dizer porque ninguém ouve. Faz agora mal. Os próprios médicos dizem faz mal e fumam, às vezes até à frente dos doentes. Faz mal. Lava as mãos, limpa não sei o quê. No outro dia, as notícias surgiram aí que os médicos iam ser proibidos de andar a fazer consultas de gravata. As pessoas riram-se. Pois claro, este governo é maluco. Agora, não vai deixar de andar de gravata. Nem anéis, nem não sei o quê. Porquê? Porque são, de facto, instrumentos, objetos, sei lá o que for, que normalmente acumulam micróbios.
E os micróbios dão origem às infecções. E as infecções dão origem a essa coisa toda que está por trás de muitas mortes antes do tempo. Mas para a pessoa foi morta antes do tempo. Não, cada um morre na altura própria. Mas são coisas triviais. Quando a asepsia, não é? A asepsia, a desinfecção, entrou no campo da prática médica, bom, o médico teve essa loucura, essa tonteria, não é? De mandar os colegas lavar as mãos, desinfetar as mãos, não é? Foi expulso da sua área profissional. Teve que abandonar a cidade. Porque médico não precisa lavar as mãos. Quem precisa lavar as mãos são os porcos. São os que andam sujos, o médico não anda sujo. Entretanto, na época, em cada 10 cirurgias, 9 morriam com problemas infecciosos. Eu tive uma experiência muito curiosa na Guiné. Quando cheguei lá no meio do mato, quer dizer, onde a civilização tinha chegado com os militares, em cada 10 partos, na senzala, na tabanca, em cada 10 partos, 9 crianças morriam estranguladas ao nascer. Bom, em cada 10 morriam 9. A coisa era banal. Não sei também porquê, nem porque não, mas acredito que espiritualmente às vezes também há ideias que nos são sugeridas, que a gente tem a mania que são nossas e que não são. Eu chamei o chefe da tabanca e disse assim: olha, a partir de agora, quando as mulheres da sua tabanca tiverem para ter crianças, vêm todas para a enfermaria do quartel. Mas não morrem tantas assim? Pois morrem, é verdade. Então, liga lá ao seu pessoal. Quando a mulher tiver para ter a criança, vai para a enfermaria. Bom, é uma coisa simples, é um parto fantástico. O parto é uma coisa maravilhosa, não é? Mas aqueles eram mais maravilhosos ainda. Porquê? Porque nunca ninguém foi parteiro lá, havia um enfermeiro, coitado, não era enfermeiro naquela área. Mas a coisa era muito simples. Um soldado agarrava num braço, outro soldado agarrava no outro braço, outro soldado agarrava numa perna, outro soldado agarrava outra perna. Não é? E agora, enquanto a criança não estiver cá fora, ninguém larga. E não há dúvida, quer dizer, de 9 em 10 passou a 1 em 10. Porque naturalmente às vezes vinha um com o cordão enrolado coisa, e não havia conhecimentos médicos para essa área, porque não havia naquele sítio. Entretanto passaram de 9 em 10 para 1 em 10, só agarrando as pernas e os braços. Porquê? Porque quando começava o parto, a primeira coisa a sair é a cabeça, não é? Até se diz que vai e a cabeça depois encaixa na direção, não é? Própria para sair. E às vezes não encaixa, é uma serrilhada, tem que ser uma cesariana. Mas lá não havia cesariana, nem César, nem Júlio César, não havia nada disso, quer dizer, não é ou não é? Então a cabeça saía. Quando a cabeça saía, a mulher, com dores terríveis, aliviava quando passava ao pescoço. Quando aliviava, dobrava-se. Quando dobrava, estrangulava a criança. Só isso. Ora, mas aquelas crianças, coitadas, foram mortas pela mãe? Não. Mas aquelas crianças tinham que passar por essa, não nascer? Tinham. Mas não é preciso que a mãe mande matar ninguém, ou o pai, seja o que for. Naturalmente o espírito tem que passar por aquilo que fez passar. E o que é que faz passar? Os abortos conscientes, não é? Que eu não posso, que vão dizer, não sei o quê, é uma vergonha. Aborto, isso é um aborto criminoso. Mas não tem qualquer desculpa em termos da lei universal que Deus criou, não é que os homens criaram para fazer aí umas coisas, uns referendos, não é? E vão levar, tudo bem, não adianta nada porque eu chegar ao outro lado, eu fiz, mas estava autorizado pela lei. É? Então pronto. É tão simples. Então pronto, estava autorizado pela lei, estava autorizado pela lei. Então agora vais tu. Agora vais tu. E como está autorizado pela lei, vais passar por aquilo que fizeste passar os outros. E ocorre isso, mas com uma clareza que não tem discussão. A lei impõe que cada um receba segundo as suas obras. Se as obras são más, vai receber mal. Não tem outra dúvida. Se faz sofrer alguém de uma forma como essa,
Talvez alguns de nós tivéssemos passado por isso, mas graças a Deus que a gente não se lembra, porque o Espírito é como o vento, não se lembra, não sabe de onde vem, mas aquilo que fez passar, vai ter que passar. Eu nunca menti. Eu às vezes acho uma piada. As pessoas dizem assim, eu nunca menti, eu não posso com mentiras. Não. Ninguém é prejudicado por uma mentira se nunca mentiu. Eu nunca menti desde que me conheço. Aí já a coisa muda de figura. Porque desde que eu me conheço, agora. Como é que a gente sonha com coisas esquisitas que às vezes não entende muito bem? Às vezes muito assim, tive um sonho e tal. E as estradas eram alcatroadas ou eram em macadame? Mas o que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Naturalmente que chega agora, nós sonharmos agora, se forem estradas de macadame, alcatroadas é de agora. Se forem autoestradas, é de agora. Se forem Ferraris, é de agora. Agora se forem carros de bois, estradas de não sei o quê, por meio do mato, se o sonho é por aí, não é de agora. Mas onde é que eu estive para ter esse sonho? Eu não me lembro de agora estar lá, até é antes. Se não é de agora, é de antes. Que, aliás, isso é tão trivial que a medicina já define essa coisa, não é? A vida antes da vida, a memória de vidas passadas, a memória extracerebral, assim uma série de coisas pomposas que não querem dizer outra coisa senão experiências de vidas anteriores. Experiências de vivências anteriores. Nós já cá estivemos, nós já vivemos antes. Somos espíritos e, como Jesus falou, já viemos, não nos lembramos de onde, mas calhar podemos lembrar um dia. Podemos lembrar um dia. A gente tem sonhos com guerras antigas, guerras de, uma padeira de Alves Barrota, ou não sei o que mais. Mas a gente não repara sobre a guerra. Se a gente começar a pensar, espera lá, cavalos, burros, não há carro, não sei o que, então de antigamente, como é que eu me lembro disso? Como é que eu sonhei com uma brincadeira destas? São memórias de vidas anteriores, são memórias de vidas passadas, que às vezes muito antigas, lutas de gladiadores, lutas de não sei o quê, são memórias que estão no nosso consciente, no nosso, subconsciente, e às vezes, como dizia Freud, no inconsciente profundo. É assim, não, o inconsciente profundo é a memória da sociedade, da malta toda. Isso era uma conversa muito engraçada, não é? Porque eu não percebo porque é que o Ludwig van Beethoven escrevia partituras quando 3, 4 anos, e eu, por mais que bata com a cabeça na parede, e que ponha as partituras todas em cima, com as notas todas, e bata, não me sai nada de fazer uma composição musical. Por mais pinturas que eu veja, eu não consigo pintar. Se fosse a memória coletiva, a gente pescava o olho, olhava para ali, não sei quantos, pegava no pincel, e pintava um quadro daqueles. Não é? Se fosse a tal memória, o inconsciente coletivo, o inconsciente profundo. É a memória de vida passadas. Cada um vai recordando, vai tendo inclinações, vai tendo mais apetências por isto ou por aquilo, de acordo com as experiências que tivemos antes. Os conhecimentos que tivemos antes. A sabedoria que trouxemos, que pode ter sido fruto, e será certamente, do nosso esforço, do nosso trabalho de aperfeiçoamento, de conhecimento. Jesus falava que, ao conhecer a verdade, talvez nos libertássemos de tudo o que nos apoquenta. É nesta verdade que nós devemos procurar a força interior. Se tiveres fé, dirás a este monte, muda-te. Então nós somos capazes de dizer assim, para lá, eu estou mal, eu estou aqui aflito, esta coisa de doença, dizem que se calhar é isto e tal, pois eu vou dominar esta doença. Mas é aquela coisa da gente dizer, eu vou dominar, e pisca o olho para ver se o domínio é visível. Ainda não chegou. É uma projeção interior. É interior. As células são nossas. Nós devemos acariciá-las, acarinhá-las, envolvê-las mentalmente, o pensamento, mergulhar cá para dentro o pensamento. Vai passar. Seguramente com a ajuda do mundo espiritual superior, porque lá também há os médicos e os orientadores. Não tomes aquilo, não comas aquilo outro, vai para a cama mais cedo, olha, cuidado com isto, etc. Às vezes conselhos que a gente não quer saber. Não, eu vou passar esta coisa, comer umas feijoadas, mas depois fica a rasca do estômago, dos intestinos. É necessário refletir. Quando nós não podemos atingir um determinado patamar, uma determinada missão, temos que perguntar-nos porquê. Porquê que eu não consigo atingir? Porquê? Nós conhecemos que
Quantas pessoas há que não conseguem organizar um lar? Quantas há? Porquê? Porque que as pessoas às vezes que querem mais ter um filho, não conseguem. E tantas pessoas que podem ter e não querem. E há pessoas que querem ter e não podem. Porquê? Porque há pessoas que querem ter um lar, serem felizes, ter um companheiro, uma companheira, e não conseguem. Porquê? Ninguém se pergunta. Porquê? Eu gostava de ser médico e não passo de ser auxiliar de saúde. Porquê? Não porquê? Não adianta nada abrir as portas, todos podem ser médicos, mas não conseguem. Porquê? Não era bom que a gente perguntasse. Porquê? Não, mas quantas famílias riquíssimas, poderosas, com todas as possibilidades, mais algumas, pôr os filhos no estrangeiro, a tirar cursos de medicina, cursos de não sei quantos, uns atrás dos outros, vários cursos de cada vez. E não conseguem. Mas não conseguem. E há famílias paupérrimas, com dificuldades tremendas, e que os filhos ganham direito à bolsa e vão por aí fora e tiram cursos. E ultrapassam os outros que têm outras condições. A gente não pensa nessa questão. O governo tem que dar a possibilidade de todos serem médicos, todos serem doutores, todos serem isso, todos serem aquilo outro. Mas quantos estudantes há nas universidades há 10, há 15 anos? Alguns até lutarem para ver quem é que tem mais anos de matrículas. Porque isto é muito importante. É uma figura quase de primeiro-ministro. O estudante nas universidades tem mais matrículas. Chamam eles o duque veterano, não é? Que tem que ser em latim, como as coisas têm que ser, duques veteranorum. Aquilo é 21 matrículas, 21 anos de chumbo. Chumbaram 21 anos, aquilo é um posto. O veterano. De chumbo. Ora, deviam ser veteranos com 7, 6 anos de medicina, tiraram o curso derrompante de uma ponta à outra e nunca chumbaram. A maior parte dos alunos de nota 18, 18,5 para entrar em medicina tem que ser dessa área, abanam de alto a baixo quando entram. Estou a dizer a maior parte, estou a dizer todos. Quando entram nas universidades, naquilo que se prepararam para ser, porque dá bom dinheiro, dá bons vencimentos, aquilo é o supra-sumo, não é? Abanam e passam lá vários anos sem conseguir tirar o curso. Portanto, não é assim como a gente julga, não. Não é como a gente julga. Então é preciso analisar porquê, qual é o nosso passado, qual é o percurso que fizemos, o que é que nós semeamos, porque agora trata-se de colher. Agora trata-se de colher. E a cada um só será dado segundo as suas obras. Se eu, por qualquer razão, desrespeitei o lar, desrespeitei o companheiro ou a companheira, traí, fiz tenda por uma linha, se eu tenho que passar pelo mesmo. Eu tenho que passar por aquilo que fiz passar os outros. Tenho que passar. Se eu neste momento não consigo ter isto que gostava, ter aquilo que ambicionava, ser assim que tanto desejava, se eu não consigo, é porque alguma coisa eu estou a colher da sementeira que fiz. Alguma coisa eu estou a colher da sementeira que fiz. E nós não podemos colher abrolhos num campo de trigo. É escusado. É escusado. Se eu colho dores, da certeza que não foi resultado de uma sementeira de amor que eu tenha feito noutra vida. Só uma sementeira de dores. Se eu não consigo, até agora que fazer? Dar um tiro na cabeça? Não. Não é nada disso. É quando Maria de Magdala, já contamos as histórias só para retocar aqui neste ponto, foi do lago de Genezaré, atravessou, desceu a areia, casa de Simão Pedro, estava Jesus à espera, como dizia o leproso, o ex-leproso, vai lá, vai mulher. Então, mas ele não me conhece, vai. Subiu a areia, a porta estava entreaberta, a porta da casa de Simão Pedro, a sala de entrada de Jesus estava sentado, de costas para a porta, entrava a luz do luar, pela lado da porta, e aquela projeção da sombra sobre a parede. Quando ela pisou o primeiro degrau, Miriam, ela ficou espantada. Miriam,
Mas, Senhor, tu me conheces? A gente às vezes lê as coisas do Evangelho e não sabe de onde é que isto vem. Eu conheço, sim. O bom pastor conhece as suas ovelhas, uma a uma. No diálogo que se trava, Jesus, depois dela dizer que fazer, estava uma vida perdida, tinha um prostíbulo, explorava as suas meninas e tal. Agora que fazer? Ama os teus filhos, mulher. Jesus tratava assim, mulher. Mas se sabes tudo e conheces as tuas ovelhas uma a uma, sabes que eu não tenho filhos. Mas se não tens filhos teus, ama os filhos que não têm mãe. Um diálogo impressionante. Se nós não podemos ter alguma coisa que tanto queríamos, ajudemos os outros a ter. Se nós, por qualquer razão, erramos várias vezes com o aborto criminoso, e agora ajudemos aquelas que se perspectivam como candidatas ao aborto a não fazer. Esclareçamos as coisas com simplicidade, sem ar de crítica. Se a pessoa faz, é um problema dela, mas ajudemos. Se a pessoa está desesperada com qualquer problema, aconselhemos, transmitamos esperança, envolvamos nas nossas vibrações. E, provavelmente, repararemos o nosso passado. Ou não vou dizer provavelmente, repararemos seguramente o nosso passado. Então, é necessário aprender estas questões, aprender isto. Ama os filhos que não têm mãe. Senhor, eu vou deixar o senador. Eu já não o amo. Não faças isso, mulher. Mas, Senhor, tu sabes, eu já não o amo. Se não o amas como esposo, amo como filho. O diálogo de Jesus com Joana de Cusa. Se não amas como esposo, ama como filho. É uma altura em que facilmente se depreende que as mulheres não eram nada, não conseguiam subsistir. E no caso daqueles, naturalmente, o senador de Cusa era um senador poderosíssimo. Qualquer abandono seria trágico para a responsável, nem que o senador tivesse todas as razões, mas alguma. Senhor, manda a lei de Moisés que apedrejemos esta mulher que foi apanhada em adultério até à morte. Que dizes tu? Que tivesse em pecado, atira a primeira pedra. O desarmar sistemático, face tal raciocínio lógico. Então ponderemos estas questões para perceber como às vezes a gente improvidentemente há de cair, há de acontecer, há de fazer. Já foi. Esse desejo, essas palavras já voaram na direção do. E, se voltarem para trás, pode ser que seja para o nosso mal. Porque terá que ser naturalmente. Mas a pessoa merece e vai sofrer. Vai, mas eu não me eximo de sofrer as consequências mais tarde ou mais cedo. Vai voltar para mim, porque aquilo que se envia, regressa à casa de onde saiu. É esta análise, esta reflexão que a gente deve ter em tudo aquilo que o Evangelho nos transporta. Nós devemos ponderar bem, analisar, sim, algo que isto é para mim. Algo que isto é para mim. Dirás, se tiveres fé, mas eu não tenho. Então vou buscar a fé. Porque eu sei que no dia em que eu tiver essa fé que vence as montanhas, eu vou ultrapassar os meus problemas. Eu vou ultrapassar os meus problemas. Há tanta gente que vive com tão pouco feliz. E há tanta gente que com tanto que tem, vive permanentemente infeliz. Vive permanentemente infeliz. Agora, meus amigos, nós não estamos na Terra para ver passar os comboios. Nós estamos na Terra para aprender, para compreender, para melhorar o nosso futuro. Não é para deixarmos andar quando formos mais velhos, a gente logo resolve essa coisa da religião, porque podemos não ter tempo de chegar a velhos. Ou a mais velhos. Aqueles que já somos assim, não é? Então vamos cuidar de raciocinar sobre isso. Vamos fazer a nossa irradiação pelos doentes. Pode ser essa.
Pode ser essa. Pode ser essa. Acho que é página 20, eu ouço mal. Vamos contar uma história de amor, essas que falam do bem e a dor, como se fosse uma lenda viva. É que assim é como viva sempre. busca
Te pedimos, Senhor Jesus, pelos doentes, certamente que as tuas falanges socorristas esta noite levarão consigo as nossas vibrações de amor, de solidariedade, a nossa energia, os fluidos necessários para aliviar as dores a todos esses irmãos doentes, sejam do corpo, sejam do espírito. Toma a nossa oferta, Senhor. We
a chegar ao final, só queria lembrar a campanha que está em marcha e que o nosso Departamento da Organização da Vida deu o nome de Um Coração Chamado Amor. Esta campanha inclui um convite que já fizemos a semana passada e há esta semana também, os padrinhos. Temos aqui umas listas com uma relação de crianças com idades que pertencem às famílias carenciadas que nós apoiamos, que são 90 neste momento, e também aos sem-abrigo. Padrinhos do Coração, as pessoas que se querem inscrever nessa lista só têm que escolher as idades e o sexo das crianças e então poderão trazer uma prenda, não é preciso ser uma coisa simbólica, para a criança. E estas prendas precisávamos que nos trouxessem até o dia 10 para podermos ver as que temos que comprar. Naturalmente, se nos ajudarem, não precisaremos comprar tantas. Depois também lançamos esta ideia do Natal, uma aposta, cada pessoa traga uma aposta de bacalhau. Agora até aí vamos a fazer 25% de desconto no bacalhau. Já viram? 4 em 1. E cada 4 postas tem uma de borla. Tragam essa posta de borla para os sem-abrigo e para as famílias. Mas já são 90 famílias e mais uns 50 sem-abrigo. Nós vamos ter a ceia do sem-abrigo no dia 28 de dezembro. No dia 21 temos a nossa festa de Natal e, portanto, não dava. Também muito mais cedo, também é muito complicado. Então, ali à volta do Natal e Ano Novo, vamos fazer a nossa ceia de Natal com os sem-abrigo. E também precisávamos que as pessoas que possam colaborar, vou dizer possam colaborar, poderá haver quem não possa, que nos trouxesse essa aposta até o dia 10. Vamos trazer mais que uma aposta, a coisa vai dar umas por outras. E depois também de lembrar que temos uma campanha Pétalas de Luz, já temos há meia dúzia de anos, que se destina, de facto, a angariar fundos para a construção, que estamos convencidos que vai arrancar dentro de muito pouco tempo. Já ando a dizer isto há alguns anos, mas não é verdade. Quer dizer, se fosse para outras coisas, já aparecia o dinheiro rápido, para nós é uma coisa complicada. Não é que quem quiser subscrever esta campanha das Pétalas de Luz, tanto por mês, que dá ao longo do ano. E nós passamos recibos que podem ser descontados no IRS. Passamos recibos que podem ser oficialmente descontados no IRS. De maneira que também podem-se preparar para o IRS, o 0,5% ou não sei por cento, quando chegar à altura, porem a nossa instituição com o número do contribuinte. Portanto, esta campanha de Natal, Um Coração Chamado Amor, para a semana acho que vão passar aí um vídeo, pensava que era hoje, mas fui enganado, e então para a semana passaremos um vídeo sobre esta campanha. Vamos despedir os nossos telespectadores, muita paz, continuem a dirigir as vossas perguntas, nós responderemos sempre no ask.fm, responderemos sempre às perguntas, vejam o fórum que está em debate também no nosso site, mas todas as perguntas que quiserem fazer, sobre seja o que for. Eu sei que muitas pessoas estão presentes e que depois através desse link do nosso site nos têm dirigido perguntas, e se alguém fez e a resposta foi às vezes incompleta, eu peço desculpa porque há lá uma tecla que às vezes carrego sem querer e lá vai a resposta a meio da resposta. Portanto, se a pessoa quiser voltar a repetir a resposta, é por isso. Às vezes acontece esse acidente, não há maneira de voltar para trás, ainda não encontrei essa maneira. Mas podem dirigir as perguntas, nós responderemos. Enfim, é uma forma de poderem também divulgar aos amigos os sites que saíram agora já rejuvenescidos no Jornal Espírita. Muita paz, que Deus os abençoe, e nós vamos